Quem está aqui com a gente para falar sobre os problemas da adolescência, como é que a gente pode se relacionar melhor, nós adultos, né? Se relacionar mais e melhor aí com os adolescentes. Quem está aqui para falar sobre isso com a gente é a Paula Furtado, que é escritora, pedagoga, com especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação especial, arte de contar histórias. É muita coisa, gente, é um currículo extenso. Tudo bem, Paula? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Para a gente compartilhar um pouquinho sobre os desafios da adolescência. Sim. Né? Uma fase bem desafiadora. Com certeza. Eu ainda não cheguei lá, meu filho ainda é criança, mas eu já temo esse momento, né? Principalmente no mundo que a gente tem hoje, né? Então, a tecnologia, né? Muitas coisas aí que a gente acaba ficando de fora, ali alheio à vida dos filhos e isso tem prejudicado demais, né, Paula? Exatamente. Não, que bom que você tocou nisso, porque o momento para a gente fazer o vínculo com a criança, com o nosso filho... É agora, na infância. Agora. Porque eu falo para os pais, depois não tenta fazer vínculo na adolescência, que é a pior fase. Você tem que ter o vínculo formado, né? Aquela segurança, confiança formada, para na adolescência ele conseguir sobreviver aos desafios. Sim, né? É verdade. Bem, esse tema ele surgiu de uma série, né, que está sendo muito comentada ultimamente, né, falando sobre essa fase da nossa vida, né, da adolescência e falando um pouco dos desafios dessa fase justamente, né, que são muitos, né, desafio para o próprio adolescente que está passando ali por um monte de transformações hormonais, a cabeça fica meio confusa também, né? Exatamente. E para os pais, principalmente, né? Que muitas vezes não sabem lidar, não conseguem nem entender o que se passa ali na cabeça desse filho adolescente. E eu vejo que muitas vezes acontece dos pais perderem a comunicação com esse filho. Eles não conseguem mais se comunicar com esses filhos, né? O que está acontecendo, Paula? Esse é o ponto principal do sucesso da série, né? Eu acho que ele tocou numa ferida aberta aí da sociedade atual, que é a desconexão entre pais e filhos. Então, em nome da privacidade, alguns pais abandonaram um pouco esse vigiar e essa presença tão importante. Então, isso foi um dos fatores principais desse sucesso. O outro é que foi um espelho incômodo, né? Porque muitas pessoas se enxergaram, porque não é uma família totalmente desconectada, que parecia tão desconectada. Mas, no fundo, aquele adolescente no quarto, que eu achava que estava protegido, porque ele está nas quatro paredes, está ali, né? Está dentro de casa. Ele não estava tão ao alcance assim. Então, as pessoas começaram a se projetar no sofrimento daqueles pais, no sofrimento daquele menino, ou comparar o menino que é quietinho, porque às vezes a violência ou a insegurança está no silêncio também, né? E esse silêncio tem que ser tão incômodo como a violência. Porque aquele adolescente que chega em casa com raiva, bate porta e grita e que briga o tempo inteiro com os pais estão mais atentos e levam na terapia, porque ele é um incômodo em casa. Mas aquele quietinho, que está sofrendo em silêncio e que eu não tenho uma escuta, eu não ofereço essa escuta, ele está lá com todas as angústias dele, sozinho. Porque se criou uma barreira já, né? Existe uma parede enorme, grossa, entre esses pais e esses filhos, né? Sim. Você tem dicas de como a gente quebra essa barreira depois que já chegou nesse ponto? Depois que chegou nesse ponto dele estar afastado, mas tem jeito, sim. Eu acho que assim, tá faltando resgatar os momentos em família, sabe? E que começa de pequenininho. Então é quando eu estou jogando com meu filho, quando eu tenho aquela presença física. Os pais da contemporaneidade, né, eles estão correndo atrás do financeiro para garantir o melhor curso de inglês, o melhor curso disso, o melhor curso daquilo, intercâmbios, mas ele está esquecendo que essa presença é muito importante. É esse olho a olho, é o perceber que o meu filho teve uma mudança de comportamento, perceber que ele está mais calado, que ele está mais aflito, que ele está explodindo com mais facilidade. Então, esse olho a olho, esse momento de família, sabe? De estar em volta da mesa,
como foi o seu dia hoje, o que você está sentindo, como é que tá os seus amigos. Aí percebeu que um amigo frequentava muito a casa, de repente ele sumiu, de repente ele está sozinho. E aí as pessoas em nome, eu estou respeitando a privacidade dele. Eu sempre falo para os pais dos adolescentes que é uma liberdade vigiada. Eu tenho que saber o que ele está acessando, com quem que ele está conversando, com quem que ele está andando, e não só fora, que antigamente era mais fácil. Ele estava fora, né? A gente conhecia as famílias e tal, mas hoje em dia não. Que tipo de sala ele está frequentando na internet? Exatamente, né? Que é um mundo ali sem limites, muitas vezes, né, Paulo? Depois a gente fez até uma tela, né, com os emojis que estão chamando a atenção aí, são os emojis maldosos aí, que a gente vê aqueles desenhos que pareciam tão inocentes das redes sociais, mas que na verdade podem trazer aí informações que são preocupantes. Antes da gente falar sobre isso, né, você falando sobre essa conexão entre pais e filhos adolescentes, quando é criança, você fala, leia para o seu filho, até porque Paula, gente, autora de mais de 100 livros, né? Tem ali uma parceria com Maurício de Souza, a Turma da Mônica, né? Tem livros muito interessantes e educativos, né? Então você fala muito, né? Incentiva muito, leiam para os seus filhos, né? É um momento de conexão. E aí tem os jogos que a gente brinca com os nossos filhos pequenos, mas também tem jogos para adolescente, gente. E Paula trouxe um para mostrar pra gente. É seu esse jogo, você ajudou a elaborar. É um jogo que para jogar a família inteira, que é desafiador, que tem Mostra assim, ó, pra câmera aqui, ó. Aí tem atividades assim que é para prestar atenção, memória, cultura brasileira, tem 1000 desafios, como diz o nome, aqui, né? Mas que é aquele momento que eu estou em família. É aquele momento que eu estou trabalhando a ansiedade do meu filho, porque ele tem que esperar a vez de jogar. Né? Eu estou trabalhando a frustração dele, que ele tem que perder. Isso a gente trabalha de pequenininho, viu, pais? Não precisa ficar preocupado. Ele fica irritado quando perde, mas a criança tem que aprender a se frustrar em casa. Faz parte da vida. Porque é o lugar onde ela tem aquela segurança do amor, do aconchego, do acolhimento. Então, tem que promover mais momentos em família, assim, e que pode criar de diversas maneiras, né? Com jogos, com leitura, assistir um filme, assistir a série que ele gosta, um programa. Então, parar um pouco com essa coisa de ter cada um no seu quarto e cada um no seu mundo virtual. Ou às vezes todo mundo na sala, mas cada um com seu celular, né? Com cada seu tablet, dentro do seu mundo mesmo, dentro do seu mundinho. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente oferece a escuta, o adolescente vem, a criança vem. Tem um momento nessa série aí que o menino está sendo entrevistado pela psicóloga. E aí ele começa num momento meio agressivo, porque ela começa a pegar em pontos da ferida, mas quando ela revela para ele que era o último encontro, ele fica inconformado. Porque ali foi um ponto principal da série, do momento, né, que eu acho que pegou, que é assim, a escuta. O quanto está faltando de escuta. Eu vejo que os adolescentes chegam no meu consultório, eles falam, aí você fala que terminou e vai levando ele até a porta, eles continuam falando, aí chegou em casa, eles já me mandam uma mensagem de WhatsApp. Então, assim, eles precisam muito dessa escuta. Tá faltando conversa, né? Diálogo dentro de casa. Isso. Porque quando ele fala, ele ressignifica algumas coisas que aconteceram. Né? Então, tá faltando um pouco essa parte de não só cobrança, mas saber mesmo como se chegar e como escutar. Não só colocar, né? Porque os pais cobram, às vezes falam mais. Fala, mas não escuta nada. E na adolescência tem que ser ao contrário, você tem que ser uma escuta. E entender, né, o que está acontecendo dentro das redes sociais. Eu vou chamar o vídeo que a gente fez, né, sobre esses emojis aí maldosos, né, perigosos e que são muito preocupantes,
pedir para o nosso diretor colocar na tela, por favor. Olha lá, os símbolos do mal. Em cima a gente tem esses emojis relacionados ao ato de cometer furtos, né, que tem acontecido entre os adolescentes. Esse pirulito loli traz referência a uma menina bonita, mas está muito relacionado à pedofilia na internet, né, a sexualização ali das crianças, né? Depois ali do outro lado, emojis relacionados ao ideal de homem perfeito, tem muito a ver com misoginia, né? Misoginia ali, aqueles símbolos. É importante a gente conhecer, né? E o símbolo com referência ao nazismo ali embaixo, copo de leite, aqueles raios ali, né? E ali do lado, sigla do Discord. O que é isso? São grupos restritos para compartilhamento de conteúdo violento. Então, assim, os adolescentes, eles estão entrando nesse mundo, estão utilizando esses símbolos que às vezes o pai olha ali e fala assim, isso daqui não é nada, é desenho. Nada, Mas não, gente, isso tem a ver com roubo, tem a ver com violência, tem a ver com muitas coisas ruins. Então, a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Exatamente. E perguntar. Às vezes, isso também é uma outra coisa que os pais podem chegar. O que é esse símbolo que colocaram aqui? Porque até mostra, assim, que às vezes um coraçãozinho que a gente acha inocente, mas dependendo da cor do coração, tem um significado. Também tem significado. Às vezes é um bullying que teu filho está sofrendo e você está olhando lá, a menininha pôs o coraçãozinho, tá achando fofo. Né? Tá achando que que ela quer mostrar que tem um carinho, que tem um afeto. Então, isso também é legal. E não ter medo de perguntar. Às vezes eles estão lá no consultório, a primeira vez que apareceu a palavra Discord, eu fiquei olhando assim pro meu paciente, aí ele falou, você sabe o que é, Paulo? Eu falei, não. Não. Aí ele me contou, e já faz um bom tempo. E aí você vai entendendo. Agora, os próximos, quando falam, eu já sei e tal. E a gente tem que ir se atualizando como pais, né? Isso, na linguagem deles. Porque aí a gente vai conseguir ficar mais próximo. Gente, o nosso bate-papo tá muito gostoso, Paula, mas nosso tempo já acabou, menina, você acredita? Voou. Gente, vou deixar o Insta da Paula, é o @paulafurtadopf, para que você conheça mais sobre ela, tá? Obrigada, Paula, pela sua participação. Eu agradeço, muito bom, sim. Até a próxima. Até.